uma breve apresentação. Eu sou o diretor da VMI na América do Sul e responsável por toda a representação da VMI aqui, né? Então, não apenas na área da produção de novos equipamentos, na área de recapagem, de reforma de pneus, mas também as questões comerciais, de operações aqui. E nós estamos localizados no município de Itatiaia, no Vale do Paraíba, aqui no meio do caminho entre São Paulo e Rio. É uma região bastante agradável. E eu não venho exatamente da área de borracha e pneus, eu estou aqui há 3 anos e meio, mas já há bastante tempo na área de máquinas, de uma maneira geral, né? Trabalhei em algumas outras empresas, sempre voltados nessa área de tecnologia e máquinas, tá? E estou acompanhado aqui pelo Isidoro, até aproveitando o gancho do Ramalho. Para nós também é uma grande alegria tê-lo aqui conosco, porque no último ano ele esteve afastado por uma questão de saúde, mas graças a Deus está recuperado, está pleno, está íntegro, e aí ele pode também fazer a apresentação dele. Bem, para quem me conhece, sou Isidoro, um dos técnicos da VMI. Estou na VMI desde 2013, nessa área de recapagem de pneus e participando da parte de assistência técnica, tanto na área de processo quanto na área de máquinas também. E também tenho uma pequena experiência anterior na área de reforma de pneu de carga durante 7 anos antes de trabalhar com a VMI. E hoje, desde 2013, continuo na mesma área, fazendo instalação e implantação de máquinas, dando treinamento e dando suporte técnico quando os clientes precisam. Isso. Então, basicamente, o Isidoro está na empresa desde o momento das primeiras extrusoras que a VMI do Brasil começou. Então, basicamente, todas as extrusoras que existem aí, ou quase todas, né? Quase todas. Ele que esteve envolvido na montagem, depois da partida dela, e hoje a gente tem atuado muito forte na manutenção dessa base aí. Bem, a nossa agenda, a gente vai tentar ser mais objetivo, mas vamos fazer uma breve introdução. Vamos falar um pouco sobre a tecnologia de extrusão de borracha de ligação. Uma parte de vocês, imagino que conheça isso. Outra parte, de repente, está pensando nos fatores que para poder decidir por esse investimento. Então, nós vamos falar um pouquinho quais são as diferenças, as vantagens de um processo de extrusão na sua planta. Para quem tem as principais variáveis de qualidade na reforma do pneu, então aonde que você deve olhar, quais são os pontos de atenção para que você consiga fazer um produto, uma extrusão bem feita e, consequentemente, um produto com uma melhor qualidade. Vamos falar depois uns exemplos de algumas não conformidades que a experiência nossa, nós temos visto no dia a dia, e algumas considerações finais aí. Esperamos fazer isso na próxima hora, nos próximos 50 minutos. Bem, a gente já parte com 3 pontos de reflexão, né? Essa área de extrusão, de reforma de pneus, na verdade, pelo histórico que a gente estudou, que tem buscado aqui, ela estaria completando por volta de 100 anos, desde das primeiras plantas e das primeiras tecnologias desenvolvidas, né? Então, a pergunta que a gente pode fazer é se a gente já alcançou o pico do desenvolvimento técnico nessa área da reforma de pneus, né? Outra coisa também, uma outra reflexão que a gente traz é quais são as forças que estariam modificando o mercado hoje, né? A gente tem várias forças atuando hoje, inclusive essa transição energética que a gente está vivendo também, né? E quais são essas forças que podem estar modificando o nosso mercado? E, por fim, todo produto ou serviço, ele tende rapidamente a cair no lugar comum, né? A comodização, né? E aí, que ferramenta a gente poderia ter para se destacar no meio desse cenário aí, né? Quando a gente participa, fora a reunião privilégio que eu tenho de trabalhar com vocês agora, mas participo de algumas reuniões da BR, por exemplo, assisto às lives que eles fazem, muito se fala em preço, né? Em preço, mas de que forma haveria outros fatores de diferenciação, né, no negócio? Então, a ideia é discutir um deles aqui nessa tarde. Então, em relação ao breve panorama histórico
alguns marcos na reforma de pneus, né? Todos os desenvolvimentos dificilmente ia caber num quadro, mas, como eu falei, as primeiras iniciativas na área de recapagem são lá de 1910, na Alemanha, 1920, e principalmente com essa empresa chamada Oliver Rubber, em 1920, que inaugurou as plantas, os processos de recapagem de pneu, parecido com aquilo que nós temos hoje, né? E aí depois, durante aquele período, as primeiras décadas, um período da Grande Depressão, com a falta dos produtos, da matéria-prima, isso aí favoreceu muito esses processos de recapagem de pneu, né? Logo ali à frente, houve essa iniciativa lá que depois, na Alemanha, né, da recauchutagem a frio, que depois veio a ser incorporado em 1957 pela Bandar, né? Mas no meio disso aí, o desenvolvimento da recapagem foi muito elevado, né? Nós vimos lá entre a década de 40, 50, mais de 9 mil recapadores nos Estados Unidos, tá? E depois foram sendo adicionadas aí novas tecnologias, novos produtos também, a introdução do pneu radial, a introdução de novos processos, até que, por fim, lá já chegando na década de 80, 90, com os processos mais amadurecidos, né, surgiram novas tecnologias e a extrusão em si, aquilo que nós vamos estar tratando hoje, apesar da extrusão de borracha ser um processo bastante conhecido da indústria já há muitas décadas atrás, mas em 95 que houve o estabelecimento da extrusora, né, principalmente por essa empresa, a AZ, que até hoje é um nome muito forte, mas que depois ia ser incorporado pela VMI, tá? Até a AZ, ela acaba sendo um sinônimo de extrusão. Volta e meia a gente recebe alguma ligação aqui, o pessoal fala, eu tenho uma AZ aqui, que acabou virando um sinônimo de extrusão, né? Então, e hoje a gente se depara com alguns desafios, né, no século XXI, novamente várias mudanças, né, novos tipos de pneus. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui na minha tela, um pouquinho. Novos tipos de pneus, né, novas tecnologias. Agora se fala nos pneus o wireless, né, o run flat, os light truck, veículos elétricos. Hoje em dia as empresas estão não vendendo mais produtos, né, mas vendendo serviços de gerenciamento de frota. Então, praticamente todas as empresas têm uma solução de gestão de frota. Hoje se fala muito em alternativas de matéria-prima, né? Quase toda semana a gente vê uma notícia aí na internet, principalmente a própria Bridgestone também utilizando matérias orgânicas para substituir a matéria-prima do pneu, né? Então a gente vê aí, recentemente falou do guaiúle, que é uma planta, né? Tem também o dente de leão para substituição do látex. Novos compostos reciclados. Então, como que tudo isso para o futuro vai afetar também esses processos, né? Porque esses pneus novos, eles um dia vão ter que ser reformados, né? E o que isso pode alterar também no nosso equipamento, né? E sem falar nessa nova indústria e cenário que está surgindo, né? Sim, importante que por volta dos anos 2000 também normas ambientais europeias limitam o uso de substâncias tóxicas na recapagem. Então, a extrusão, ela tende a reduzir muito o consumo de cola, né? Então, cola é um produto que hoje tem a sua utilização limitada em alguns lugares. Somente localizando, então, o processo de extrusão dentro da planta de vocês, né? Dentro da planta de recapagem, e também já contextualizando, a VMI, ela não, apesar dela ser uma empresa que fabrica, ela tem uma série de tecnologias para a indústria do pneu novo, ela na reforma de pneus, na recapagem, ela atua basicamente na extrusão, né? Então nós não temos máquinas, raspas, autoclaves. A VMI, ela é especializada na área de extrusão de borracha de ligação, nesse caso da recapagem. Em outras áreas, o forte da empresa é a confecção de pneus, então é a construção de pneus, pegar todas as lonas do componente e construir uma carcaça do pneu,
tanto pneu de passageiro quanto pneu de carga. Então, nós estamos aqui localizados nessa área aqui, né? E a extrusora, então, ela tem o objetivo de aplicar essa borracha de ligação sobre a carcaça do pneu raspado. A aplicação é feita através da extrusão de borracha sobre o corpo do pneu, corrigindo imperfeições e reduzindo etapas do processo, tá? E aí, conforme o modelo da extrusora, ela pode agregar mais etapas dentro dela, a gente já vai ver isso. Qual que é o princípio de funcionamento, né? É como se fosse você passando uma manteiga aqui na torrada, né? A torrada seria a carcaça do pneu raspado já, e a manteiga é a borracha de ligação, onde você vai cobrindo toda aquela rugosidade deixada pelas lâminas da raspa e aí criando uma superfície lisa adequada para o recebimento da banda, né? Então, com isso, você tem já uma economia muito grande em relação aos processos convencionais, que é o coxinho pré-moldado, calandrado lá. E aí você otimiza muito o custo do seu produto, né? Aqui são a ilustração de alguns tipos de extrusoras, também uma linha, quase a gente pode entender isso também como uma linha do tempo. As primeiras extrusoras, elas são do modelo SB, né? SB significa Swing Builder, que é um braço oscilante, que ele vai de um lado para o outro, levando o pneu aqui para a cabeça de extrusão. Esse é um modelo SB7, que foram os primeiros que a gente vendeu aqui na região, que a VMI vendeu. Além dela, antes dela tinha os modelos SB5. A Bandag, ela sempre foi um cliente, até os dias de hoje, é um cliente muito bom para a VMI, um cliente muito forte. Então, boa parte dessas máquinas estão posicionadas nas plantas da Bandag. E a SB1, que é basicamente essa parte aqui que nós estamos vendo da extrusão, seria a mesma da SB7, é o mesmo tipo de extrusora, é o que a gente chama de MCTD, que é um parafuso de extrusão, que ele tem o passo variável e ela faz uma compressão, uma mastigação da borracha, de modo que mesmo diferentes qualidades de borracha, de HDSS, ela pode processar aquilo. Então, uma rosca especial. Mas, assim, é a mesma tipo de extrusora nos dois modelos de máquina. A diferença para essa, que a gente chama de SB1, é que ela já faz a aplicação automática da banda também, e a tensão repartida dessa banda. Então, ela não apenas faz a gomagem da carcaça, mas também o correto posicionamento, centralização e distribuição da tensão da banda e a emenda também em toda a circunferência do pneu. Ela é uma máquina, assim, que apesar de ser de uma geração anterior, ela é uma máquina que até hoje a gente monta essa máquina aqui no Brasil, uma máquina que tem capacidade aí para 60 poucas receitas, né? Então ela tem todo tipo de pneu e até dentro da rede da Bridgestone, ela se encontra, às vezes dependendo da planta que é incorporada, muitas vezes vem com esse tipo de máquina na planta. Mas hoje o que a gente tem assim de novo, já fazem uns 6, 7 anos que a gente trabalha com essa tecnologia, né? Então todas as máquinas elas foram redesenhadas para esse conceito Retrax, um conceito modular, que você tem a mesma funcionalidade. Então a rosca é basicamente a mesma, o parafuso de extrusão é o mesmo, e aí a gente incorporou a roletagem e a aplicação semiautomática da banda, ou então nessa versão 6011, versão 4, e aí foi desenvolvida uma mesa de aplicação, aonde o que essa daqui fazia, essa mesa ela passa a fazer. Aqui tem um vídeo que mostra a 6011 versão 4 em funcionamento.
Como eu falei, né? Essa mesa ela pega e faz a centragem e esse alinhamento da banda em toda a aplicação dela. Ah, tá. Deixa eu parar. Ok. Então, ela faz o esticamento dessa banda automaticamente, e aí calcula e faz casar a emenda certinho aqui. Então, isso sem ação humana, né? Só depois, na hora da emenda, o operador aparece para fazer essa emenda aqui, mas ela já foi trabalhada, toda a circunferência dele. Agora vai para o processo de roletagem, né? E aí ele vai preparar a próxima. Então, isso daí é o que se teria hoje mais moderno dentro da área de extrusão para recapagem de pneus. Qual que seria a vantagem então, dos processos com extrusão, né? Primeiro é a agilidade no processo. Então, você teria menor tempo das atividades. Muitos dos danos, as escariações que a superfície do pneu tem, que anteriormente era feita pelo operador com a mini extrusora, então ele perdia um tempo fazendo esses trabalhos manuais, é feito agora na extrusora automaticamente. Então, na hora que o pneu passa na cabeça da extrusão, isso já é feito automaticamente, não precisa da ação do operador. O operador pode fazer outra coisa. A redução da cola também, existem lugares onde não se elimina, se reduz muito a utilização de cola. Como eu falei, a cola hoje em alguns lugares ela é proibida, né, algumas substâncias tóxicas, e tem lugares, se você não utilizar uma cabine de cola, é um espaço a mais que você ganha dentro da planta, né, menos investimento. Então, a melhoria da qualidade também. Então, você passa a aplicar uma borracha de ligação com uma espessura menor do que um coxim calandrado, né? Nós estamos falando aqui de por volta de 1 milímetro, pode ser até menos, pouco mais. A melhor uniformidade, então, independentemente de clima, né? Nós estamos falando agora há pouco da umidade, né? Nós estamos num dia úmido, mais frio, muitas vezes pode afetar em comparação a um dia mais quente e seco, tá? Então, com a extrusora você elimina um pouco dessas variáveis. Também redução de incidência de microfuros que não foram detectados, né? Alguns enchimentos esquecidos, isso já você elimina também. Então, é a vantagem da automatização do seu processo, tá bom? E além da redução da contaminação pela manipulação da borracha. Bem, falamos da redução da cola já, né? Estava conversando aqui com o Isidoro. Existem plantas que reduziram o consumo de cola em 1/4. E aí o dono da planta conseguiu ter capacidade de fazer outros investimentos apenas pela redução no consumo de cola. Além disso, isso cria uma comodidade grande na gestão do estoque, né? Porque você não precisa mais ter uma série de pré-moldados de produtos específicos para uma dimensão de pneus. Vai ter lá um tipo de orbitira, né, de HDSS. Isso vai servir para todo o range de produtos de medidas de pneu que você tem. Além do meio ambiente, né? Hoje em dia muito se fala sobre o ESG, né? Mas essa questão de meio ambiente já vem lá muito antes desse conceito de ESG, né? A importância da gente cuidar disso. Então, você reduz muito a quantidade de materiais, de descartes, de lixo mesmo, né? Além da eliminação da retenção de gases por não evaporação completa do solvente, sua planta vai ficar mais organizada e também vai reduzir a influência do operador nesse processo. Falando aqui, uma coisa que o pessoal sempre pergunta para nós, né, até em relação a custo e investimento. Um tempo atrás, numa das lives da ABR, eu falando lá sobre gestão, sobre investimento da planta, e aí eu perguntei para o apresentador
qual que seria um tempo estimado razoável assim, de retorno sobre investimento para justificar um projeto de modernização de uma planta, né? E ele estava comentando que se fosse menor do que 5 anos, seria interessante, né? Então, se fizer hoje, se você pegar uma planta aqui no Brasil, uma planta assim que hoje boa parte do pessoal que tem ali por volta de 1.200 pneus mês ainda não tem uma extrusora, né? Nós estaremos falando de aproximadamente 2 anos, 25 meses, o período desse retorno do investimento, né? Agora, se você tem uma produção maior, de 2.500 ou até 5.000 pneus mês, a extrusora tem um retorno que chega a ser 1 ano ou até menos, tá? Então, é uma tecnologia que é acessível, é muito acessível à realidade nossa. Bem, então a gente fez essa primeira parte aqui, que foi falar da questão conceitual, da justificativa de se ter uma extrusora, da argumentação técnica. Agora a gente vai falar um pouco das variáveis de qualidade na reforma. Tá? E aí o foco, claro, é falar do processo de extrusão. Tá? A gente não vai falar de todas as etapas, mesmo porque não é a nossa especialidade, mas o que afeta o processo de extrusão é o que a gente vai querer pontuar nessa tarde. Se quiser falar um pouco aí, Isidoro, falar um pouco dessa... Que é mais para quando se investe no modelo de extrusora, como a nossa empresa, por exemplo, os pontos importantes, né? No caso da inspeção inicial, uma boa qualidade da carcaça, principalmente a integridade dos talões, para evitar a perda de ar comprimido durante o processo. Garantir uma boa rugosidade, no caso do RMA, no caso da carcaça do pneu raspado, que permanece 3 e 4, isso não altera. Da mesma forma, no caso da banda, que a gente mantém em 1 e 2, o RMA, que é a rugosidade também, no caso, quando se prepara a banda pré-curada para poder aplicar sobre esse pneu que vai ser reformado. O Jânio quer falar também, tem redução também de alguns produtos, que é a redução do uso do coxinho, tanto na aplicação, na necessidade de utilização, na gestão, para poder fazer o armazenamento e gerir a quantidade de consumo conforme a produção do recapador. A redução do uso de cola, não se faz necessário 100% usar cola, somente em alguns casos específicos. Acho que tem mais um agora, né? Aqui referente à preparação. Preparação. Tá. É mais a preparação da banda. Sim. Então, é importante essa questão da rugosidade na banda, né? Então, entre 1 e 2 RMA. Novamente, em relação a essa integridade dos talões aqui que o Isidoro pontuou, muitas vezes a gente vê uma qualidade da carcaça ruim na hora de fazer a aplicação da goma na extrusora. A gente percebe uma oscilação de pressão muito grande, um vazamento, e isso daí afeta também a qualidade da extrusão. Agora, esse ponto, né, nessa área da raspagem, que é a principal área que precisa ser cuidado para poder fazer uma boa extrusão. O importante para efeitos do processo em si, há vários processos, mesmo com a implantação da extrusora, ele não muda muita coisa. Quando muda, as mudanças são para melhor, são para ganhos e redução de uso de matéria-prima e agilidade no processo. Então, assim, o processo de raspagem, né, ele vai fornecer esse contorno adequado para essas dimensões adequadas do pneu, para receber a goma. E aí essa superfície que ele vai fornecer é uma superfície rica em enxofre também, para fazer essas pontes, essas ligações com a borracha. E aí a rugosidade adequada, né, no caso, na banda era 1 e 2, aqui no pneu é 3 e 4 RMA. E aqui tem até uma foto de um caso de uma planta que nós estivemos participando, fazendo uma inspeção.
onde tinha um RMA maior do que 4, né? Uma textura muito forte, muito rugoso. E isso também é ruim, porque acabou gerando uma série de microfalhas nessa área da aplicação da borracha de ligação. Então, os raios de raspagem, você pode ter tanto um perfil plano ou um perfil plano com abas. Tá? E aí uma atenção especial é em relação ao desgaste das lâminas. Às vezes a gente quer ganhar demais em nas lâminas, né? E aí acaba prejudicando o processo imediato que é a extrusão. Então, super importante para uma boa extrusão haver uma boa raspagem, uma raspagem adequada. E aqui são alguns parâmetros geométricos que são controlados na raspagem, né? Quer falar alguma coisa em relação a isso? Em relação a esse slide que está mostrando esse croquis de uma raspagem, de um perfil no pneu, o importante aí é em relação ao ângulo ideal para poder raspar com a extrusora, porque quanto mais ele tiver mais reto na parte superior, que é onde se raspa a área, na superfície onde vai receber a ligação e a banda, posteriormente, quanto mais uniforme ele estiver, é melhor, tanto para receber a aplicação da ligação, através de uma extrusora, quanto também para fazer a aplicação da banda. E nesse exemplo aí, que é um pneu para bandas com abas, por exemplo, onde está o R2, por exemplo, é o ângulo de curvatura desse ombro, e o alfa, que seria o comprimento da descida da área polida, raspada pela máquina que faz essa tarefa. Porque conforme o desenho e o tamanho da banda, isso vai ter influência, e principalmente na ferramenta que, conforme o cliente adquire do equipamento com a VMI, nós fornecemos também um conjunto, tanto para fazer a aplicação da ligação para um pneu plano, quanto para um pneu plano para a banda com abas também. Tá. Então, assim, em relação aos processos convencionais que nós falamos, seriam os coxins calandrados, as escariações novamente preenchidas manualmente, a espessura da ligação não é ajustável, é necessário usar cola. Outra coisa que não falamos muito, mas você fica sujeito à inclusão de ar também. Então, às vezes, se o ar está preso ali, você não vai conseguir sair com aquele ar depois, isso daí vai gerar uma não conformidade no pneu. E é um processo manual com todas as dificuldades que um processo manual oferece, né, as variabilidades. Agora, com extrusão da goma de ligação, a aplicação de borracha a quente, né? Isso daí proporciona uma ligação forte. As escariações, novamente, são preenchidas automaticamente, sem a necessidade ou redução muito significativa de cola. O ar é removido e aí é um processo automatizado. Quer entrar nessa reunião aqui, ó? Esse link aí, experimenta aí, porque eu acho que tem que baixar no seu aqui. Tá. Bem, agora falando da extrusão, né, das variáveis de qualidade na extrusão. A gente falou na preparação, na raspagem, aí agora falando da extrusora. Primeiro ponto, né, em relação às pressões. Quer falar aí? Isso é importante para você garantir uma boa qualidade da aplicação dessa goma de ligação a quente dentro do processo. É garantir que a pressão do pneu ela esteja entre 1.2 e 1.5 bar, ou seja, em PSI 17.4 a 21.8 durante o processo da aplicação da ligação. E no mandril, que é o que mantém o pneu travado no aro, e tem essa pressão também entre 8 e 10 bar, que seria 116 a 145 PSI. Então, isso é importante durante o processo da aplicação da goma de ligação com a extrusora. Temperatura como padrão é 80 mais ou menos 5 graus, é indiferente, por experiência nossa, para vários tipos de fabricantes de produto, e se mantém nessa faixa, 80 mais ou menos 5.
um ou outro produto, conforme a especificação do fabricante, pode ser que exija uma temperatura um pouquinho diferente, talvez 85 graus, 90 graus, para poder efetuar essa extrusão com melhor qualidade para o produto do fabricante. Isso pode acontecer, mas é raro. Eu, por experiência, durante todos esses anos que eu estou na VMI, eu acho que até hoje só um cliente que, conforme a sua produção e a especificação da receita do seu produto, ele especifica que tem que trabalhar com 5 graus a mais do que o padrão. Ele pede 85. Isso. E aí, por último, né, essa questão do preenchimento manual das cavidades, se for uma cavidade maior que 5 milímetros de profundidade ou maior que 35 milímetros de diâmetro, né, aproximadamente esses valores, aí recomenda-se que seja feita o preenchimento manual, porque daí já é uma escariação muito grande apenas para a extrusora preencher. Ou então, se for como se fosse aqui uma queda abrupta, né, da cavidade, também recomenda-se o preenchimento manual, mas se for como essa aqui, aí é possível fazer, a extrusora faz esse preenchimento. Tá? Por exemplo, em alguns casos, pequenas canaletas que têm a largura pequena e profundidade mínima também, durante o processo da extrusora, é possível preencher por completo sem necessidade do operador fazer o enchimento manual no posto anterior. Um ponto aqui ainda sobre a pressão, porque é algo que a gente vê com uma certa frequência, algumas oscilações de pressão dentro da planta que acaba afetando a extrusora, né? Porque a extrusora ela precisa do ar comprimido para fazer o enchimento do pneu e isso tem efeito direto ali na eficiência da aplicação da goma. Muitas vezes no momento em que está se aplicando a goma e liga a autoclave ela demanda uma quantidade muito grande de ar. E se o sistema ele não estiver bem dimensionado para suportar essas variações, a gente percebe que a extrusora ela vai sentir, justamente porque a pressão na extrusora cai. Então é importante que os sistemas pneumáticos eles sejam bem ajustados para evitar essas variações aí, tá bom? E aí, algo que se refere à qualidade da extrusão também, mas que não é necessariamente sobre o processo, né? É em relação ao cuidado com o equipamento. Eu coloquei a foto de um equipamento aí, que para nós, a gente entende que é uma referência uma boa referência de um bom cuidado. É uma máquina relativamente antiga, né? Nós vimos lá que é de uma geração anterior ao que se trabalha hoje, né? É uma SB7, hoje nós estamos na Retrac 6005 versão 1, que seria equivalente dessa máquina, mas a gente vê aí um exemplo de uma máquina que está sendo muito bem mantida, muito bem cuidada, né? Então, cuidados com o equipamento. A extrusora, ela costuma ser, dentro da planta, o equipamento mais sofisticado que o recapador tem. É um equipamento que vai ter um PLC, que vai ter os seus inversores, que tem lá um controle, uma necessidade, uma manutenção um pouco mais elaborada. Então, isso que é importante ter esse cuidado preventivo, né? Como até mostra essa referência aí. Então, qual que são esses cuidados? São limpeza, né? Em primeiro lugar. A gente vê muitos casos de falha elétrica, mas muitas vezes você vai abrir um painel, ele está numa condição bem, bem ruim, então é importante a máquina todos os dias está sendo limpa. Também em questões de final de produção, a remoção da borracha. O manual também, não apenas nas máquinas da VMI, mas o fabricante de máquina ele tem um plano de manutenção, todos eles têm que ter, então é importante, ele já vai falar o que você precisa fazer. Qualidade do ar também é importante, nós falamos agora há pouco sobre a pressão do ar comprimido, né? Mas a qualidade desse ar, a quantidade de água que ele tem, de óleo, é importante que seja um ar limpo, um ar adequado. Algo que a gente tem visto bastante para fazer esse controle da temperatura que o Isidoro comentou agora há pouco,
a gente faz isso aquecendo a água, né? A gente recircula a água com o termorregulador. Tem sido recorrente, nós percebemos que uma qualidade de água assim, não tão adequada e que às vezes causa incrustação no sistema e diminui a eficiência. Então é importante que a qualidade da água seja boa. E aí, condições de mangueiras e conectores para evitar até a evaporação dessa água, vazamentos, né? O estado do ferramental, é importante deixar isso daí bem alinhadinho, às vezes o ferramental já desgastado, já batido, na hora que você vai montar ele já não monta. Também tem alguns componentes de desgaste, não são muitos, mas é importante estar sempre atento a isso. Condições de coifas, né, que é o que protege os sistemas móveis aqui, os macacos. Às vezes a gente percebe coifas que estão já danificadas e aí contamina com aquele pó da borracha, acaba entrando no sistema mecânico e aí causando dano. Então, e são assim, coisas relativamente simples e baratas, mas que fazem um impacto muito grande ali no final do dia na manutenção do equipamento. Lubrificação também é importante estar de olho nisso. Filtros, botões e alavancas, os manômetros, que aqui eles que vão dar para nós a leitura de como que o sistema está, como que a máquina está. Então é importante que ele esteja em boas condições e a borracha também do ar, tá bom? E aí, por conta às vezes até da própria mudança do operador, né, volta e meia é importante fazer algum trabalho de reciclagem operacional e aí a especificação adequada do ferramental. E até do ferramental, aproveitei esse gancho e já falar daquilo que o Isidoro tinha comentado a respeito dos conformadores, né? Cada tipo de pneu, ele pode exigir um ferramental específico, tá? Então, as extrusoras, elas também têm ferramentais que permitem que, para uma banda plana, ou até um pneu com abas, que você precise aumentar um pouco a área de extrusão, né? Não apenas no topo do pneu, mas também descer aqui, justamente para evitar você ter que gastar um pouco mais com tiras, com outros materiais. A própria extrusora já pode fazer esse trabalho para você, né? Então é importante para o pessoal que tem a extrusora saber que às vezes a gente está trabalhando com pneu, está colocando anti-quebra, sendo que talvez nem precisaria, a gente conseguiria trabalhar num ferramental específico. Existem aí, pelo menos a VMI fornece mais de 50 tipos diferentes desses conformadores para adequar cada tipo de pneu que você vai produzir, tá? Então, aqui mostra um detalhe desses conformadores e eles também têm um aquecimento neles para poder fazer essa aplicação da goma de maneira adequada. E, assim, em relação ao equipamento, né, ele pode tanto fazer a aplicação na própria extrusora, a mais simples seria aplicar somente a goma na extrusora e fazer a roletagem fora, que é a aplicação da banda e a roletagem fora, que é o que a gente está vendo nesse quadro esquerdo aqui. Isso, na verdade, acaba que não é errado, porque tem muitas plantas que até utilizam isso como uma estratégia, principalmente plantas com alta produtividade. Eles vão concentrando cada etapa em uma célula, né, para justamente ganhar em produtividade. Então, eles fazem a gomagem toda, depois fazem a aplicação da banda, a roletagem, depois autoclave. Mas existe a possibilidade de que até a banda já saia aplicada direto na extrusora. Isso tem também algumas vantagens, que é a questão de redução da contaminação. Você também, de certa maneira, você consegue centralizar e tensionar a banda ali na própria máquina, então teria algumas vantagens também. Isso, claro, traz um custo maior para a máquina, porque esse modo de roletagem também ele é um modo que tem um investimento mais elevado, mas são opções aí. Por fim, a vulcanização, que é a combinação da temperatura, pressão e tempo que vai mudar o estado físico da borracha, tá? Aqui a gente não tem muito para falar em relação a isso, não.
Bem, então entrando nessa outra sessão, alguns casos de não conformidades que a gente tem observado aí na nossa vivência. E a primeira delas é justamente em relação à raspagem, tá? Os que nós focamos bastante da necessidade de ter uma boa raspagem. Esse caso, nós fomos acionados da planta reclamando que não estava sendo aplicada adequadamente a ligação, né? Que havia um problema aqui com a aplicação da ligação. A gente já tinha alertado que não parecia ser, apesar de estar sendo evidenciado na extrusora. E aí, quando esse caso o Isidoro ele atendeu, e aí de fato a raspagem estava fora das especificações, que gerava essas falhas e também esses arrepios aqui, né, acima da ligação. Precisa falar alguma coisa? Você interrompe aí. Não sei se você falou. Tá. Outro ponto, né, a gente percebe algumas questões com ajuste, com parâmetro, com calibração que possa vir a dar uma falha nas emendas, né, uma sobreposição excessiva dessas emendas. Então, também é importante que a máquina ela esteja bem calibrada, bem ajustada. A gente tem trabalhado muito também na ideia de se fazer alguma revisão regular por um profissional da VMI a cada ano ou a cada 2 anos. Isso aí acaba ajudando muito no conhecimento, no treinamento do pessoal, mas também de manter a máquina em estado. Alguns casos aí que a gente viu mais, assim, não é muito comum, mas quando a gente percebe algumas falhas de manutenção preventiva, o dano no equipamento ele pode ser um pouco mais relevante. Então, nesse caso, um aro, um mandril rachado aqui, então isso daí não é muito comum acontecer, mas pode acontecer. Algo que a gente percebe com alguma frequência quando você tem um desgaste maior nos elementos aqui dessas placas de bronze, essas placas deslizantes, né, que fazem parte, de certa maneira, do ferramental da máquina, a gente começa a perceber um vazamento de matéria-prima e aí começa a se gastar mais do que o devido aqui. Então é importante que isso aqui esteja alinhadinho também. O conjunto mecânico é relativamente robusto, tá? A gente aqui no Brasil, pelo menos, não tem casos onde a gente teve que trocar uma cabeça de extrusão, que é talvez o coração da máquina, mas a gente nunca trocou assim por uma falha, um desgaste, isso nunca aconteceu. Então ele é uma peça robusta, né? Mas assim, é importante ter esse cuidado com as peças acessórias dela. Isso é uma das coisas que a gente costuma pegar bastante, que é a questão da qualidade da água que está nesse circuito de aquecimento. Se a gente colocar uma água ali de poço, dependendo da qualidade da água que a gente colocar, ele vai começar a atacar os elementos do circuito. Então a gente vai perceber aqui danos, incrustações e danos nas resistências, nos aquecedores, nas bombas, e às vezes é uma coisa que, sim, que o barato acaba saindo caro. Ou então o sistema pode até vir funcionar, mas ele não vai dar a mesma eficiência térmica que dava antes. Então a gente vai passar a gastar mais para manter a mesma temperatura. E também, assim, é importante, algo que muitas vezes não é falado, né, mas principalmente agora com as máquinas aí chegando a 10, 12, 15 anos de vida, que seja prevista uma certa atualização técnica em alguns casos. Porque mesmo com o equipamento funcionando, às vezes alguns dispositivos eletrônicos, né, eles entram em obsolescência, né? Essa palavra ela está no nosso vocabulário, né? Porque o celular, a partir de um determinado tempo, mesmo o celular tendo lá a memória, funcionando, ligando, a gente já não consegue mais fazer as atualizações, aí você acaba sendo forçado a isso. E isso daí tem acontecido também com componentes eletrônicos. Então a gente percebe que é importante prever uma determinada verba para manter o parque fabril ali atualizado, para você ter assim o ativo, estender a vida do ativo por mais tempo, tá?
É isso, pessoal. Algumas considerações finais aqui que eu gostaria de fazer, né? Então, a gente está vivendo essa nova revolução, né? A gente começou a nossa palestra lá falando, basicamente, 100 anos atrás, como que o nosso mercado ele começou, como que ele foi evoluindo e como as plantas elas foram se adaptando. Então, o pneu ele é um produto que está todo tempo, ele tem quase que vida própria, ele está todo tempo se desenvolvendo, ele está todo tempo recebendo novas atualizações. Falamos pouco disso, mas hoje em dia você tem pneus com sensores, né, com o IoT, né, a internet das coisas, está conseguindo colocar sensores nos pneus para prever o desgaste, as temperaturas, as pressões. Então, o pneu ele tem se desenvolvido e, consequentemente, a nossa indústria também ela precisa acompanhar, né? Nós, como fabricantes de máquinas, a gente precisa fornecer para vocês os recursos que vocês precisam para atender esse novo produto que está surgindo aí. E aí, falando dessa questão que hoje é um lugar comum, né? Fica às vezes até clichê, até chato, mas o fato é que não tem como fugir. A gente está numa revolução, né? Com esses sistemas cyberfísicos, a digitalização, a realidade virtual, a quantidade de dados que são hoje fornecidos. Esses dias eu estava vendo, 2 semanas atrás, uma palestra da Bimax sobre a indústria, sobre o agro, né? A quantidade de linhas de código e computadores que existe numa colheitadeira, numa máquina, assim, é um absurdo a quantidade de informação que eles vão obtendo ali, sabe? Então, tudo isso a gente vai ter que se atualizar. Se há 100 anos atrás a gente havia a questão da produção em massa, né, hoje se fala da customização em massa. Você conseguir fazer pequenos lotes, que para a linha de produção, para a eficiência da manufatura é um horror, né? Porque você quer fazer cada vez mais igual para poder ter uma eficiência boa. Mas o mercado está demandando essa customização em massa. Né, então, é importante ficar atento, porque as mudanças, elas quase nunca falham porque acontecem cedo demais. Geralmente falham porque ocorrem tarde demais. Tá? A gente vê grandes exemplos de empresas que acabaram, ao longo dos anos, ficando para trás, né? Tinham, às vezes, o produto em mãos, que é o caso da Kodak, que é um exemplo clássico disso, né? Mas que demorou a reagir, a mudar, a tomar a decisão, né? É porque ele falou aí com relação à qualidade da água, né? Aí eu só estava perguntando se é o mais recomendado é a água desmineralizada nesse caso aí, né? Para responder a sua pergunta, essa água desmineralizada, com o uso de um pouco de aditivo anticorrosivo no sistema, é justamente para evitar esses danos nos equipamentos. Nós tivemos experiência com o passar dos anos do tempo e também por recomendação do fabricante desses equipamentos que são os termochiller e termorreguladores que utilizam água, e aí requer um cuidado maior com o tipo de água que é utilizado, justamente para você poder aumentar a vida útil do equipamento e não ter interferência na troca térmica. Pelo contrário, você tem ganho com menos manutenção e menos problemas de pane com o equipamento. Por isso a recomendação a utilização da água desmineralizada com aditivo anticorrosivo. Aproximadamente um ano e meio atrás, nós começamos também um trabalho aqui de limpeza química da extrusora, porque essas incrustações, elas podem penetrar os canais do barril da extrusora, que são canais pequenos, e aí acaba entupindo aquele canal, você não consegue aquecer aquela região da extrusora. E aí nós desenvolvemos um produto, a gente não, né? Nós desenvolvemos essa parceria com o fornecedor de um produto químico biodegradável, e hoje, em muitos casos, a gente já faz, nessas visitas de inspeção que a gente comentou, a limpeza química também dessa extrusora. Como é um produto biodegradável, a gente consegue também descartá-lo no esgoto quando é necessário. Havia já uma solução para isso, mas era um produto muito mais elaborado, assim, tinha que ter um neutralizador. Então,
esse produto que a gente conseguiu nesse parceiro, para extrusoras que já estão bem, com estado bem ruim, a gente já faz esse trabalho, né? Os primeiros, por exemplo, que nós fizemos, a gente conseguiu reduzir o tempo de aquecimento da extrusora em mais de 50%. A extrusora levava um tempão para poder aquecer, para iniciar a produção, e fazendo essa limpeza a gente conseguiu reduzir pela metade isso. O Luiz da Cirne Pneus, agradecendo a sua disponibilidade, a disponibilidade do Isidoro também, excelente conteúdo para os associados. A dúvida: como é possível otimizar o fluxo de operação da planta com a utilização das extrusoras? A otimização, a gente tem exemplo de alguns clientes, por exemplo, que ele tinha, por exemplo, a dúvida se ele investiria numa extrusora e mais uma roletadeira, uma máquina para fabricar banda, ou se ele investiria numa extrusora com roletagem, já no mesmo equipamento. E aí ele optou por comprar uma extrusora com a roletadeira já integrada nessa máquina. E aí ele evitou de investir numa aplicadora de banda separada. Então, ele ganhou espaço na oficina de produção e ele faz tudo isso, as duas etapas em um único equipamento. Ele também tem esses modelos com aplicador de banda. Um outro ponto também, né, além desse que o Isidoro levanta, é a própria disponibilidade do operador, né? O operador, antes ele fazia vários processos, ele estava concentrado num processo. Agora, na medida em que a extrusora ela absorve parte do trabalho manual dele, ele consegue ser deslocado para outras atividades também. Então, a gente percebe que em muitos casos o pessoal prefere, como eu falei, plantas de mais alta capacidade. O pessoal prefere geralmente uma extrusora que só faz a gomagem, porque daí ele vai trabalhando por essas etapas, né? Então, quando a extrusora só goma, depois passa para outra etapa, só fazendo a aplicação da banda, eles conseguem uma cadência melhor nisso aí. A única diferença nesse caso, quando tem uma produção muito grande, o reformador ele tem mais de uma máquina que aplica a banda. Então, às vezes tem 3 aplicadores, 4, 2, mas a extrusora ela tem capacidade para poder manter o volume de produção para esses equipamentos todos. Tá? Os outros ganhos que otimiza tempo de produtividade durante a reforma por exemplo, a redução na etapa da preparação da banda. Ao passo que ele já deixa de utilizar o coxim laminado e não tem que complexar na banda, a preparação da banda ela se torna mais simples e mais rápida de preparar para poder ser utilizada no posto anterior. Ganho de tempo, às vezes de efetivo também, ele consegue tanto na preparação da banda, quanto também no posto de enchimento de danos. Conforme você tem as variáveis que muitos danos pequenos, de pouca profundidade, que você consegue preencher durante a própria aplicação da ligação no processo da extrusora, de extrusão, você ganha tempo na liberação desses pneus no posto de enchimento de danos. E aí, nesse caso, o reformador ele consegue até diminuir o número efetivo de pessoas que fazem essa atividade de enchimento de danos. Nós colocamos aqui, quais seriam os 3 principais pontos de atenção que o reformador deve ter na manutenção correta da extrusora? A manutenção, nós fornecemos um plano de manutenção bem detalhado dos equipamentos. A gente dá o suporte antes, durante e depois da implantação do equipamento também. Se ele seguir o plano de manutenção conforme é preconizado e recomendado, ele vai conseguir manter o equipamento dele em bom estado sempre e com menos incidência de manutenção, de pane, por exemplo, de necessidade de fazer preventivas. São preventivas, na verdade, que são executadas conforme o plano, que lá está especificando
tipo de lubrificante ou óleo, o tempo previsto para cada intervalo de manutenções também. Tudo isso é preconizado no nosso manual do plano de manutenção do equipamento, tá? Complementando, né? O manual ele fala bastante em relação a esses cuidados básicos assim do dia a dia, né? E a gente percebe que o ambiente limpo ali, a máquina bem cuidada, uma limpeza dela bem feita, né? Até evitando esses pó contaminar o painel, eu diria que sim, que faz parte dessa manutenção preventiva que o Isidoro acabou de comentar. Eu acho que é um dos principais. Algo também que eu adicionaria em relação à pressão, nós falamos dentro daquelas questões das variáveis, que a gente percebe que se isso não estiver bem balanceado, bem dimensionado dentro da planta, pode vir a ser um problema. Então, esse é um outro ponto aí de atenção. Se às vezes a planta já estiver vivenciando essas oscilações muito grandes de pressão, talvez buscar corrigir isso, né, no compressor ou no pulmão, seria importante trabalhar nisso também. Quero agradecê-los novamente, em nome de toda a diretoria da Sulban. Obrigada por trazer esse conteúdo enriquecedor. Quero agradecer também, pessoal, a todos os que estiveram aqui participando. Obrigada por dedicarem esse tempo.